Como investir com pouco dinheiro e criar uma renda passiva? Será que é possível fazer isso? Lucrar mais do que a poupança, com mais segurança, criar uma renda passiva. O que é renda passiva? Então vou falar sobre isso também, o que é uma renda ativa e o que é uma renda passiva e como que a gente consegue investir mesmo que nós tenhamos pouco dinheiro. Pouco dinheiro pode ser, por exemplo, R$10. Tem gente que fala para mim, Michael, eu tenho pouco dinheiro para investir. E aí a gente conversa na mentoria e a pessoa acaba abrindo os números dela e fala, olha, eu tenho R$100 mil. Então às vezes R$100 mil é pouco dinheiro para essa pessoa. Mas o que eu vou falar nessa aula de hoje serve sim para quem tem R$100 mil, para quem tem R$1 milhão. Todas as teorias dessa aula que a gente vai colocar para quebrar, você vai ver que vão ter conteúdos extremamente inéditos em toda a internet nessa live, nessa aula de hoje, e então serve para todas as pessoas, mesmo se você tem R$100 mil, como nesse exemplo que eu acabei de citar. Mas quando eu falo em pouco dinheiro, eu me refiro em pequenos valores. Por exemplo, a partir de R$10. Então você investe R$10 e você cria uma renda passiva, que eu vou explicar mais detalhadamente, mas basicamente é aquela renda que você não precisa trabalhar, que ela acontece automaticamente sem depender do seu esforço. Quando nós falamos em pouco dinheiro, existem basicamente 4 tipos de pessoas que se intitulam com pouco dinheiro, né? Acabei de citar um exemplo. Às vezes aquela pessoa fala, eu tenho só um pouquinho de dinheiro para investir, e ela tem R$100 mil, ou tem R$1.000, ou tem R$30, não importa. Mas o que eu quero contextualizar aqui com vocês é que as pessoas que se intitulam com pouco dinheiro, e aí eu quero que você verifique em qual dessas 4 categorias que você está. Categoria 1, o endividado. É aquela pessoa que tem dívidas. Então eu tenho uma dívida da minha casa, às vezes tenho uma dívida do meu carro, né? Ou tem outras dívidas. Tem aquela prestação do guarda-roupa, né? Tem aquela prestação, sei lá, da televisão 4K que eu comprei. O endividado é a pessoa que tem dívidas. O segundo tipo de pessoa, e eu quero que você se identifique em qual dessas 4 categorias você se encaixa. O segundo tipo de pessoa é o super endividado. Gente, o super endividado é aquela pessoa que não consegue pagar o valor total do cartão de crédito, né? O valor total do cartão de crédito, ó. Aquela pessoa que não consegue pagar o valor total do cartão de crédito. Então você vai lá, usa o seu cartão de crédito, faz várias compras, e quando você olha a fatura, nossa, R$5 mil de fatura e eu ganho R$2 mil. Como que eu vou fazer? Esse eu considero que é o super endividado. Ou aquela pessoa que usa o que é chamado de cheque especial, que de especial não tem nada, porque ele é um limite a mais na sua conta, além do saldo que você efetivamente depositou. Então quem usa cheque especial e quem não consegue pagar a fatura total do cartão de crédito está na categoria das pessoas que nós estamos classificando aqui como super endividados. Isso é uma coisa muito séria. A maioria das pessoas que têm dívidas, 80% se encaixa nessa categoria. Na verdade, na primeira categoria, deve cartão de crédito. Vamos lá, Mike, para frente. Terceira categoria é o desempregado. Então eu falei do endividado ou a endividada, o super endividado ou a super endividada, e a terceira categoria é o desempregado. Bom, nós estamos passando por uma crise, a crise na saúde. Muitas pessoas ficaram desempregadas por esse motivo, então pode ser que você esteja se encaixando também nesse fato, nesse ponto, ou devido a alguma outra situação. Então existe também essa pessoa que ela é uma das pessoas que nós podemos classificar aqui com pouco dinheiro para investir. É o desempregado. E existe também aquela pessoa aí, sim, a quarta categoria, que é aquela pessoa que ganha pouco, tá? Eu tenho outras várias subcategorias, mas nós vamos definir essas 4. E eu quero que você pense, você imagina, escreva aqui para mim, em qual dessas categorias que você se encaixa. Você é um endividado ou endividada, possui dívidas, mas estão controladas? É o super endividado, possui dívidas, você acha que essas dívidas estão, na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, descontroladas, porque não é normal você não pagar a fatura total do cartão de crédito, não é normal você utilizar o limite do cheque especial, gente. Isso não é normal. Nós aqui somos um canal de investimento, nós vamos aprender a investir e a gente não pode deixar de pagar a fatura total do cartão de crédito. Nós somos
Vocês vão ver que eu vou falar muito hoje que vocês são futuros milionários, futuros milionárias. Nós somos criadores de riqueza. Podemos ainda não estar, mas nós já somos, porque nós já estamos criando essa consciência. Existe o desempregado, isso é uma situação que acontece e a gente tem que saber como se precaver nessas situações. Existe aquela pessoa que ganha pouco. E aí, ganha pouco, eu vou deixar a seu critério. Você pode achar que R$1.000 é pouco, um salário mínimo é pouco, ou pode achar que R$5.000 é pouco. Ah, eu ganho 5 mil. Se eu ganhasse 10 mil, estava tudo resolvido. Será mesmo? Então, em qual dessas categorias que você se encaixa? Isso é para a gente pensar. Dito tudo isso, um detalhe muito importante para você que pensar, eu quero investir, eu quero sim ter essa renda passiva que o Michael está explicando, mas eu tenho pouco dinheiro. Um detalhe muito importante. Não é... Eu sei que eu já falei isso em outras lives e eu vou repetir aqui, gente. Porque isso é muito importante. Eu falei e aconteceu de novo com uma pessoa que eu tive contato, né? Então, não é... Eu estou dizendo não é para você investir com dinheiro emprestado. Veja bem, existem muitas promessas na internet de que você pode ganhar dinheiro rápido e fácil. E nós, seres humanos, temos essa tendência. Se eu ganhasse na Mega Sena. Se eu ganhasse um dinheiro rápido e fácil. Vamos entender uma coisa. Não tem como você emprestar um dinheiro. Eu vou emprestar um caso concreto, recente. Ainda bem que era um valor relativamente pequeno. Eu vou emprestar R$1.000 e com esse R$1.000 eu vou começar a investir. Os juros do empréstimo são sempre maiores do que a rentabilidade dos investimentos. Embora a rentabilidade dos investimentos pode até ser maior do que o juro desse empréstimo, o risco dessa transação não é um risco compensatório. Isto é, mesmo que você empreste um dinheiro a 1% ao mês e você tenha o risco positivo de criar uma rentabilidade de, 2% ao mês, esse risco não é compensatório, porque embora você pode ganhar o dobro daquele valor que você está pagando no empréstimo, em algum momento existe o risco de você perder. Beleza, gente? Pegaram o conhecimento, pegaram a sabedoria desse pequeno ponto, que ele é muito importante antes de a gente continuar. Então é um pequeno detalhe muito importante. Não é para você investir com dinheiro emprestado. Calma. Vai aprendendo, vai estudando. Eu sei que tem gente ansiosa para investir, para ganhar rios de dinheiro. De fato, dá para ganhar muito dinheiro com a Bolsa de Valores, dá para ganhar muito dinheiro com a marcação a mercado do Tesouro Direto, mas o risco de você emprestar um dinheiro para fazer essas operações é um risco não compensatório. É um risco que não compensa. Então vamos trabalhar o pilar da organização financeira, beleza, gente? E assim, gente, você não vai fazer, é o que eu sempre falo, você não vai fazer R$1.000 virar R$1 milhão da noite para o dia. A gente precisa de tempo para nós termos uma boa rentabilidade, mas termos segurança nos nossos investimentos. Vocês sabem, quem já me conhece, que eu, como educador financeiro, não estou aqui para brincar com o dinheiro de ninguém. Não estou aqui para dizer que começa a investir, vai dar tudo certo e você vai ganhar muito dinheiro e compra meu curso. Não, gente, não é nada disso. Eu estou aqui para falar sobre educação financeira, controle financeiro, organização, investimentos em renda fixa, investimentos em renda variável, investimentos nas bolsas internacionais, investimento em dólar, mas tudo é um passo a passo. Tá? Não vai investir direto em dólar pensando que vai ficar rico, ou colocar R$10.000 em Bitcoin. Tem um monte de gente me mandando direct aqui falando, Maicon, Bitcoin, Maicon. Calma, você não fez o primeiro pilar, que é o pilar da organização financeira. Entendido isso, nós temos que lembrar uma coisa. Organização financeira. Pilar da organização financeira. Qual que é o ponto mais importante do pilar da organização financeira? Ora, pensa comigo, de repente aparece um investimento para você e tem uma rentabilidade bem legal, bem bacana. E você vai lá, investe o seu dinheirinho. Mas daqui a pouco surge uma certa emergência, né? Estragou meu carro está dando muito problema, preciso trocar meu carro, minha casa teve um problema no encanamento da água, meu filho ficou doente, eu preciso pagar um médico especializado. Gente,
essas emergências acontecem. Então como que você faz? Você primeiro cria a sua reserva financeira antes de fazer esses investimentos, principalmente na renda variável, né, na bolsa de valores, em ações das empresas, em fundos imobiliários, que são investimentos que realmente têm um grande potencial de ganho, um grande potencial de rentabilidade. Mas antes de você fazer isso, você tem que constituir a sua reserva financeira. Então como que a gente faz? Para a gente entender esse primeiro pilar da organização financeira, para você investir com pouco dinheiro e criar uma renda passiva. Vai acompanhando o raciocínio aqui do Maicon Lima, que vocês vão entender o que eu estou falando. Começa a investir com pouco dinheiro. Então começa a investir com pouco dinheiro. O tema da aula é esse. Como investir com pouco dinheiro e criar uma renda passiva. Não tem problema nenhum ter pouco dinheiro. Problema nenhum. Aliás, ter muito dinheiro, se você não tem inteligência financeira, e hoje eu vou falar para você pelo menos 7 passos para você ter inteligência financeira, para você desenvolver a sua inteligência financeira, tá? Então vamos lá, o que eu estou falando aqui? Ter pouco dinheiro não é problema, faz parte do processo. Todo mundo nasceu, desculpe minha expressão, mas todo mundo nasceu careca, né? Pelado e sem dente e sem dinheiro, na maioria das vezes. Ah, Maicon, meu pai era rico e já tinha feito uma previdência para mim quando eu era bebê. Poxa, que legal, você é um privilegiado, você é uma privilegiada. Mas essa não é a realidade do brasileiro. A realidade é a gente nascer sem dinheiro. Aliás, às vezes nascer até com dívida que a gente não sabe ainda. Então não tem problema ter pouco dinheiro. O problema é você não desenvolver a inteligência financeira, que eu vou te ensinar hoje pelo menos 7 passos, 7 pilares para você desenvolver a inteligência financeira. E, por um outro lado, ter muito dinheiro pode ser um problema se você ainda não desenvolveu a sua inteligência financeira. Eu estou repetindo propositalmente e didaticamente essas duas palavrinhas, inteligência financeira, tá? Que a gente vai retomar elas durante a aula aqui. Eu estou falando isso, gente, com conhecimento de causa, tá? Estou falando isso, né, pessoas que pegaram 500 mil reais ou mais. Como, Maicon? De várias formas. Prêmios, né? Prêmios de jogos, de loteria, pensões, valores atrasados pagos através de processos, né? Processos contra a própria União ou processos contra pessoas naturais, digamos assim, e as pessoas receberam dinheiro. Em média, conheci muitas pessoas que receberam, em média, 500 mil reais, algumas mais, algumas menos. Eu estou falando aqui de realidade, eu só posso falar aqui do que eu conheço. Do que eu não conheço, eu não posso falar, tá? Então estou falando dessas pessoas, não foi uma, não foi duas, foram dezenas de pessoas que depois que estavam quase perdendo tudo, o que elas fizeram, Maicon? Eu preciso de educação financeira. Claro, elas não vieram e falaram assim para mim, Maicon, eu preciso de educação financeira. Eles falaram, Maicon, como é que eu invisto? Que eu estou gastando todo o meu dinheiro, né? E nesse processo, nessa conversa, eu falei, olha, nós temos que trabalhar os pilares da organização financeira, da educação financeira, da reserva financeira de emergência, da reserva de prosperidade financeira e etc, etc, etc. O que eu estou dizendo aqui? Então, ter muito dinheiro pode ser um problema, se você não desenvolver a sua inteligência financeira. Beleza, gente? Então, como investir com pouco dinheiro e criar renda passiva? O mais importante é você começar realmente com pouco dinheiro para investir. Começando com pouco dinheiro, então começa a investir com pouco, e com o estudo e com o tempo, você vai saber investir cada vez melhor, e você tende, se você tem pouco dinheiro hoje, desenvolvendo a sua inteligência financeira e o seu conhecimento em finanças e investimentos, você tende a ter mais renda para você investir. Porque você pensa, opa, estou trabalhando aqui, eu ganho 2 mil reais. Se eu ganhasse 4, se eu conseguir dobrar o meu salário, me sobra 2 mil reais para eu investir todos os meses, e agora eu sei
Porque eu tô lá com o Michael Lima na Semana do Investidor Iniciante, eu tô ouvindo, assistindo a live de aquecimento dele e eu sei como investir esse valor e rentabilizar de forma segura. Rentabilizar mais do que a poupança e de forma mais segura do que a poupança. Porque as pessoas tendem a deixar esse dinheiro na poupança, na maioria das vezes. E quando você começa com pouco dinheiro, você tende a aumentar, a crescer a sua renda para investir mais, porque você está desenvolvendo a sua consciência financeira e você vai perceber que os resultados vão começar a aparecer em 2, 5, 7 anos. Isso não são números exatos, absolutos. Vai depender de uma série de fatores. Cada pessoa é uma pessoa. Uma frase um pouco redundante, mas dá para entender. Cada pessoa tem uma realidade financeira, um conhecimento financeiro, um tempo para ouvir uma live. Uma live que se eu pudesse eu fazia em 5 minutos. Mas não adianta eu fazer um videozinho de 5 minutos, isso não vai desenvolver a sua consciência financeira. Não sei quantas vezes que eu vou bater aqui à minha direita aqui dos meus neurônios, Diz que se você bate muito forte a cabeça, alguns neurônios morrem, Mas o fato é que os neurônios também criam ligações e se multiplicam. Bom, depois desse papo nerd louco aqui, vamos voltar. Michael Lima, então eu falei que os resultados vão começar a aparecer em 2, 5, 7 anos. Então não é amanhã, não é semana que vem, mas você tem que começar hoje. Você tem que começar hoje. Michael Lima, quando comecei a investir, e quando eu atingi um valor, aproximadamente 100 mil reais, tá? E foi aproximadamente, tá? Não são números exatos, aproximadamente em 7 anos, eu comecei a perceber, eu falei, nossa, eu depositei aqui, sei lá, 70 mil e me gerou 30 mil reais de lucro dos meus investimentos. Caraca, isso na época era um valor de um carro zero popular. Estão entendendo a diferença? Que os resultados vão acontecer com o tempo. Por que com o tempo? Porque você vai desenvolver a consciência e a inteligência financeira e os juros compostos vão fazer o trabalho deles, que é se multiplicarem, Os juros compostos, para quem não sabe, é o que a gente chama de juros sobre juros. Só que num período pequeno, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, você não percebe uma grande diferença nos juros compostos. Agora em 2, 5, 7 anos, sim, você começa a perceber essa diferença. Eu estou dizendo para você que quando eu tinha começado a investir da forma correta, porque eu comecei lá atrás a investir de forma errada na poupança, quando eu fui falar com o meu gerente do banco na época, lá no ano de 1996. Eu deixei o dinheiro na poupança por muito tempo, mas muito tempo mesmo. 96, 2006, quase 10 anos. 7, 8, 9, 2000, quase 10 anos. Poxa, 10 anos na poupança já teria dado uma diferença muito grande. E aí eu fui estudar mercado financeiro, ainda apanhei, ainda investi errado na Bolsa de Valores, perdi dinheiro 1 ano, 2, 3. Então demorou uns 10 anos para eu começar a investir da forma correta, tá? E aí depois que eu comecei a investir da forma correta, aí estudei mercado financeiro, fui trabalhar no mercado financeiro, entrei no banco, virei gerente de atendimento de banco. E aí quando eu já estava investindo, já tinha um salário para minha realidade, um salário bastante interessante, para a realidade de onde eu vim, é claro, que eu vim de uma família muito simples, uma família muito humilde. 7 anos então depois que eu comecei a investir da forma correta, que eu comecei a perceber que eu cheguei nesse ponto que eu falei, opa, tenho aqui 100 mil reais, repito, esse não é um número exato, é aproximadamente isso, e 30 mil reais me gerou de rentabilidade e fiz isso com muita segurança. Só que você não precisa passar por todo esse processo, 10 anos investindo errado. Você pode encurtar esse processo. Beleza, gente? Desde que você fique aqui comigo. Então vamos lá. Eu falei aqui de investir com pouco dinheiro e nós falamos do endividado, o super endividado, o desempregado e aquela pessoa que ganha pouco. Quais são as possíveis soluções para essas 4 categorias de pessoas? Então deixa eu colocar a apresentação aqui na tela para você. Então a primeira categoria é a categoria do endividado.
né? Tá aparecendo a pergunta aí. É possível lucrar mais que a poupança e com mais segurança, tendo pouco dinheiro e ainda criar uma renda passiva? E a resposta é sim. É possível sim, né? Então vamos lá, continuando a apresentação aqui, eu quero falar da primeira situação. Então vamos lá, vamos pegar a apresentação aqui que eu atropelei um pouquinho a minha própria apresentação. Então, para que nós consigamos fazer isso daqui, ó, lucrar mais que a poupança, com mais segurança, mesmo que você tenha pouco dinheiro. Fazendo isso, você ainda vai criar uma renda passiva. Eu vou explicar um pouquinho mais no final a diferença entre renda ativa e renda passiva, tá? Mas nesse momento você entende que a renda passiva é aquela renda que você não precisa trabalhar para que ela aconteça. Tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Como que eu faço essa renda passiva com pouco dinheiro e com segurança e rentabilidade acima da poupança? Para que isso seja possível, você tem que seguir um método. E eu coloquei 3 passos desse método. Primeiro, verificar qual que é a sua atual fase da sua vida financeira. Segundo, cresça em sabedoria todos os dias. Aqui quando eu falo em sabedoria, pessoal, eu estou falando de uma forma geral, tá? Sabedoria emocional, enfim, em toda a sua roda da vida, né? Eu estou generalizando a palavra sabedoria. E agora eu estou direcionando no terceiro ponto, dizendo desenvolva uma mentalidade de inteligência financeira. Então vamos lá, vamos para o ponto 1. Verifique qual é a atual fase da sua vida financeira. E cada um vai estar em uma fase diferente. Né? Então, em qual fase da sua vida financeira você está nesse momento? Endividado, superendividado, desempregado, ganha pouco, eu ganho o suficiente para pagar as minhas contas, ou sobra dinheiro? Opa, tá sobrando dinheiro aqui, Michael, R$1.000, R$2.000, sei lá, ou mais ou menos para eu investir. Então você tem que identificar em qual dessas fases que você está. Então, qual fase você está? Vamos lá, a primeira fase ali é a fase do endividado. E tem um erro de português ali, né? Tá endividado, mas a palavra correta é endividado. O que eu posso fazer se eu estou endividado, Michael? Uma opção é você trocar dívidas. Olha só, você está endividado, presta atenção. Qual que é a solução? Estou dando o potinho de ouro aqui para você. Trocar dívidas para dívidas com juros menores. Gente, a portabilidade é um exemplo. Michael, eu estou devendo a minha casa. Eu comprei um apartamento de 100 mil e eu estou devendo 300 mil. Se você deve 300 mil, essa portabilidade pode fazer você economizar mais de 50 mil reais. Olha só, a portabilidade de dívida é um instituto legal no nosso país. Então, nesse exemplo do apartamento, se você tem um financiamento, por exemplo, de 100 mil reais, você é um endividado, e você faz uma portabilidade para você pagar com juros menores, você pode fazer uma economia de mais de 50 mil reais. Esse é um exemplo, tá? Michael, eu tenho um empréstimo consignado, muito comum também, para quem é aposentado, né? Quem é servidor público federal, servidor público estadual, né? É tão fácil pegar um empréstimo consignado. Você vai lá no site e olha, nossa, tenho 100 mil reais emprestado, e você vai lá e tchof. Então também, se você tem um consignado, é um outro exemplo aqui. Normalmente quem é servidor público, tá? Se você é seletista, não deve ser o seu caso. Mas quem é servidor público ou quem é aposentado também, né? Ou servidora pública ou aposentada. O Instituto da Portabilidade, no empréstimo aí de 100 mil reais, você pode economizar mais de 10 mil reais. Porém, essa portabilidade você tem que fazer com segurança, tá? Não vai saindo em qualquer financeira aí igual um louco procurando. Faz isso com segurança, tá, gente? Não faz isso de qualquer jeito, porque podem ter os aproveitadores de plantão. E a gente tem que cuidar até com isso, com os aproveitadores de plantão.
tá? Cuidado com isso. Se informe muito bem antes de fazer, mas não deixe de fazer. Imagina, num financiamento de 100 mil, que vai virar 300 mil, você poder economizar 50 mil reais. Pô, 50 mil reais é dinheiro, meu irmão. 50 mil reais é dinheiro, galera. Não é verdade? Então vamos lá, Maico, para frente. O endividado foi o primeiro caso. O segundo caso ali, gente, é o super endividado. Gente, quem tá aqui no Instagram, a apresentação tá aqui no YouTube, tá? Então quero dar um bem-vindo aqui pro... Vamos ver quem que tá todo mundo aqui. O Bruno Cardoso, a Evelyn, o Osair, o Mizarte45. Entrou mais gente aqui, eu não consigo ver. Não consigo ver o nome de vocês, mas... Gente, que legal, gente. Que bacana que vocês estão aqui. Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. A apresentação completa tá aqui no YouTube. Mas aqui no Instagram vocês podem me ouvir também. Continuando. Já falei do endividado. Dei um exemplo da portabilidade. Agora existe o super endividado. E o super endividado, eu exemplifiquei que é aquela pessoa que não consegue pagar todo o seu cartão de crédito, né? Olha o cartãozinho de crédito aqui. Olha a bandeira dele, ó. Eu uso o cartão de crédito, obviamente, com consciência. Aproveito aqueles pontos dele, tá? Mas isso tem que ser feito com muita consciência. Se você não paga o total da sua fatura do cartão de crédito, já tem alguma coisa errada. Então você está nessa segunda categoria de super endividado. Ou aquela pessoa que usa o cheque especial, que não tem nada de especial. É um limite na sua conta que eles colocam lá justamente para você usar e gastar. E a maior, escuta essa, a maior lucratividade dos grandes bancos vem, sabe da onde? Exatamente, do cheque especial, desse limite que eles dão na conta para os clientes. Todos os bancos, sem exceção, o maior faturamento deles vem do cheque especial, porque é difícil as pessoas conseguirem controlar o limite da sua conta. O limite da minha conta, de vez em quando ele vem dobrando. De vez em quando ele vem dobrando. Né? Da minha conta no banco tradicional. Eu tenho conta em bancos digitais também. Mas eu tenho uma conta no banco tradicional, porque a gente acaba ficando dependente ainda, né, de um desses grandes bancos, pelo menos. Eu procuro ter uma conta lá. Na verdade, eu acabo tendo em mais de um. E aí o limite de vez em quando sobe. Eu vou lá olhar, meu limite sim era R$1.000, né? R$1.000 há muito tempo atrás. Daqui a pouco quando eu vou ver tava 2. Quando eu vi tava 10. E eu falei, não quero. E daí eu tenho que ir lá, conversar, negociar. E olha que eu já trabalhei no banco. Eu falei, gente, eu não quero. Quero que tira e deixa R$1.000. E para eu não usar. Tá? Na verdade, eu queria que tirasse tudo. Porque limite da conta a gente não deve usar. Se você usa 1 centavo de limite da conta, você está nessa categoria do super endividado. A segunda opção, a segunda bolinha ali. E o que o super endividado tem que fazer? É diferente do endividado. O super endividado, gente, ele tem que aprender a base da base da base. E o que é a base da base da base? A base da base da base é aprender a organização financeira e o fluxo de caixa do seu dinheiro. Para o super endividado, ele tem que anotar todos os seus gastos, todas as suas entradas, pode anotar simples, com uma caneta, num caderninho, ó, de forma simples. Pega uma agenda, alguma coisa, né? Aquela agenda que você não usa, começa a anotar. Entradas, salário. Só tem essa entrada. Então tá bom, é essa entrada. Saídas, começa a anotar tudo. Esse é um ponto. Isso todo mundo tem que fazer, tá? Ou também, gente, faz no Excel também, tá? Eu gosto de utilizar a planilha do Excel, mas não tem problema. Pode ser uma anotação simples, a caneta, num caderninho, numa agenda, não tem problema nenhum, tá? Então o super endividado tem que fazer isso. Só que isso todo mundo tem que fazer. O super endividado tem que aprender a fazer uma coisa que é utilizado nas empresas, que é chamado de fluxo de caixa. Então ele tem que fazer o fluxo de caixa do seu dinheiro para ver em qual momento ele atinge como se fala em português, o 0 a 0, né? O break-even, o 0 a 0. Isto é, qual momento que ele sai dessa situação de super endividado. Como é que faz fluxo de caixa? Não dá para ensinar aqui agora, tá? Mas quem está lá no método Começar a Investir, na parte de organização financeira,
tem lá como fazer o fluxo de caixa do seu dinheiro. O fluxo de caixa é algo que as empresas fazem e que eu ensino para os super endividados, inclusive para as pessoas que não são super endividadas. Todo mundo deveria saber, mas especificamente no caso do super endividado, ele tem a obrigação de saber fazer isso. É algo que as empresas utilizam e eu adaptei isso para a realidade da pessoa física. Beleza, galera? Próximo ponto ali, gente. Vamos correr aqui. Vamos lá. O desempregado. Gente, o que o desempregado pode fazer? Que é o terceiro ponto ali da bolinha. Então já falei do endividado, do super endividado. Agora eu estou falando do desempregado. Desempregado é uma situação complicada. Tem pessoas que realmente passam situações complicadas. Realmente passam situações muito complicadas, né? Estar desempregado não é uma situação legal, não é uma situação bacana. É uma situação bastante séria. E ninguém deve ficar desempregado, né? Eu, Michael Lima, desde novo, tive fontes de renda acima da média para minha realidade. Para minha realidade, para quem veio lá do sítio, para quem veio lá do nada, né? Para quem quando tinha o chinelo havaiana era rico, né? Enfim, então eu não tive esse problema do fantasma do desemprego, mas é uma realidade. Gente, desempregado, o que você tem que fazer? Busque fontes alternativas de renda. Não fique esperando numa fila de agência de emprego, que aquilo é uma coisa que eu pensei aqui, mas não posso falar, né? A agência de emprego é importante, mas enfim, não fique esperando. Busque fontes alternativas de renda. Se você está nessa categoria de desempregado, a terceira categoria, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro, exatamente. E uma coisa que você pode pensar é: o que eu gosto de fazer e que pode gerar uma renda? Qualquer coisa. Eu, por exemplo, adoro falar sobre investimentos, sobre educação financeira. E isso me gera uma renda. Mesmo que eu possa viver só com meus investimentos. Então é algo que eu gosto de fazer e me gera uma renda. O que você gosta de fazer e pode gerar uma renda? Ah, Michael, eu gosto de, sei lá, de fazer bolo, né? De fazer pão, sei lá. Ah, eu gosto de ajudar as pessoas de alguma forma. Como que você pode monetizar isso e criar uma renda? Então começa a pensar nisso. E eu vou engatar, eu vou conectar a situação do desempregado com o próximo ponto, que é a pessoa que ganha pouco. Então ali a gente viu endividado, super endividado, desempregado. E eu vou conectar lá em cima a primeira bolinha do lado direito, que é quem ganha pouco. O que quem ganha pouco pode fazer? Quem ganha pouco pode buscar fontes alternativas de renda também, assim como para o desempregado. Então você vai pensar: o que eu gosto de fazer que pode gerar uma renda? Pode ser as coisas mais simples, mesmo que você não tenha uma qualificação técnica. Se você tem uma qualificação e você gosta de fazer aquilo, melhor ainda. Mas se você não tem qualificação, comece com coisas simples e aplique. Comece a pensar, comece a analisar como que você pode transformar isso em dinheiro. Gente, existem milhões de pessoas no nosso país esperando por uma solução. Uma solução para um problema. Se você tem uma solução para um problema das pessoas, isso pode te gerar renda. Isso pode te gerar riqueza, pode te gerar dinheiro. Então quem ganha pouco pode fazer uma renda extra, tá? No caso do desempregado, essa renda com algo que você gosta vai ser algo principal, né? Vai ser a sua renda principal. Mas no caso da pessoa que ganha pouco, você pode fazer uma renda extra e com essa renda extra que você vai fazer os seus investimentos. Olha o pulo do gato ou o pulo da gata. Pulo do gato ou pulo da gata, para nós não sermos machistas aqui, né? Para quem ganha pouco. Faça uma renda extra. É uma dica, um pulo do gato. E essa renda extra você vai utilizar para fazer os seus investimentos. Michael, eu ganho 3 mil. Se eu fizer uma renda extra de 2 mil, você não vai mexer na tua renda principal. Olha só que coisa impressionante. Vai continuar lá com os teus 3 mil,
pagando as tuas continhas, e esse R$ 2.000 você vai começar a investir da forma correta e vai te gerar uma renda passiva que no médio e longo prazo, os resultados da sua renda passiva, dos seus investimentos, vão ser maiores do que sua renda principal. Isso vai acontecer aos poucos, é claro. Primeiro você vai pagar o aluguel com essa sua renda passiva, vai pagar uma conta de água, uma conta de luz, vai começar pequenininho, mesmo começando com pouco dinheiro. Beleza, galera? Então, não tenho dinheiro para investir. Cria uma renda extra, e essa renda extra que você vai utilizar para os seus investimentos. Tem mais aqui, gente? Tem, né? Eu ganho o suficiente. Gente, só um adendo aqui para quem acha que ganha o suficiente. Fica atento, tá? Os últimos 2 pontinhos ali. Ganha o suficiente e sobra dinheiro. Quem sobra dinheiro vai aproveitar para desenvolver inteligência financeira, para ter liberdade financeira, não depender da sua hora trabalhada e criar um legado. Beleza, gente? Isso para quem sobra dinheiro, o último pontinho ali. Mas para quem ganha o suficiente, eu quero pegar no pé aqui de quem acha que ganha o suficiente, tá? Quero pegar no pé, de verdade. Eu ganho o suficiente. Ganhando para viver tá bom. Ganhando o suficiente tá bom. Já me sobra um pouquinho aqui para investir. Olha, fica atento, fica atenta para não se perder nas contas. Se você está nessa categoria, o penúltimo pontinho aqui, ganha o suficiente. Ganha o suficiente. Mas se você ainda não fez a sua reserva de emergência, a reserva de emergência corresponde a 12 meses do seu custo mensal. Não é uma reservinha. Eu tenho dinheiro lá numa previdência lá. Isso não é reserva de emergência. É 12 meses do seu custo mensal. Então você tem que fazer isso, tá? Se você ainda não fez sua reserva de emergência, organiza a sua vida financeira, aprende a investir, faz a sua reserva de emergência e estude para você criar uma renda passiva, tá? Então fique muito atento a esse detalhe. Gente, essa era para ser a parte introdutória, que só isso já podia ser um conteúdo aqui. Só isso já podia ser uma live aqui para vocês, uma aula aqui para vocês. E embora lá no método Começar a Investir, as aulas, os alunos lá estão mais acostumados, eles têm um direcionamento, têm um método, um passo a passo, então as aulas são pequenas, são menores, diretos ao ponto, de 15 a 30 minutos. Aqui, como nós estamos falando com mais pessoas, eu preciso explorar esses conteúdos por mais tempo. E o que é o mais importante para você investir com pouco dinheiro, retomando o tema, e criar uma renda passiva? Então vamos lá, o mais importante não é investir com pouco dinheiro ou muito dinheiro. Nesse momento, isso é irrelevante. Eu estou retomando aquilo que eu falei lá no começo da live, para quem está começando agora. É irrelevante se você vai investir com pouco dinheiro. O que é pouco dinheiro, Michael Lima? Por exemplo, R$10. R$10 é pouco dinheiro, certo? Podemos convencionar aqui que R$10 é pouco dinheiro? Tem gente que vai achar que R$1.000 é pouco dinheiro. Tudo bem. É irrelevante se você vai investir R$10 ou 10 milhões de reais. Michael, você ficou louco? Não fiquei não. É isso mesmo que eu quero dizer. Como educador financeiro experiente. O que é mais... Olha a pergunta que eu estou respondendo. Presta atenção aqui comigo. A pergunta é, para você não se perder. O que é mais importante? O que é mais importante para você investir com pouco dinheiro e criar uma renda passiva? Então eu vou te falar o que é mais importante. Mas antes eu estou dizendo que o que não é mais importante. E o mais importante não é ter muito ou pouco dinheiro. É irrelevante se é R$10 ou 10 milhões de reais. Por que eu estou falando isso? Mesmo que você está investindo com pouco dinheiro, vocês que estão aqui comigo me ouvindo já são futuros milionários, já são futuros milionários ou futuras
milionárias. Já são. Nossa, Michael, já sou? Eu não sabia. Cadê meu dinheiro? Eu não quero entrar muito nessa seara, mas vamos lá. Ser, gente, é diferente de estar. Então, embora vocês não estejam, talvez alguns até estejam, vocês já são. Mesmo que você esteja investindo pouco dinheiro. Então, por isso que eu falei que é irrelevante se é 10 reais ou se é 10 milhões de reais. O mais importante nesse processo de construção de riqueza é você aumentar diariamente a sua inteligência financeira. Isso tem que acontecer todos os dias. Eu vou anotar isso, tá, gente? Para ficar mais claro aqui para nós. Então, o mais importante no processo de construção de riqueza é aumentar diariamente, todos os dias. E já vou te dizer o porquê. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu não tirei isso da minha cabeça. Ah, vou falar uma frase bonita aqui, inteligência financeira. Não, eu estou falando isso de coisas que eu já vivi. E eu posso falar do que eu já vivi na minha vida e de centenas de pessoas que eu já acompanhei na minha vida. Talvez até milhares, mas sem sombra de dúvida centenas. Então vamos lá. O mais importante no processo de construção de riqueza é aumentar diariamente a sua inteligência. Agora eu vou voltar nesse ponto, financeira. Então isso é muito importante. Tem uma frase do Charlie Munger que ele fala o seguinte: torne-se um pouco mais sábio todos os dias. Essa frase é do Charlie Munger. Michael, quem que é Charlie Munger? Charlie Munger é o braço direito do maior investidor dos Estados Unidos, que é o Warren Buffett. E o Warren Buffett, que é o maior investidor dos Estados Unidos é uma potência mundial, então ele é, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Então essa frase do Charlie Munger, que é o braço direito do maior investidor de todos os tempos, contextualiza o que eu quero dizer para você sobre inteligência financeira. Inclusive eu vou escrever essa frase aqui, ela veio dentro de um contexto, ele falou isso essa semana em inglês, tá? E eu estou traduzindo aqui, fazendo uma tradução livre, tá? E ele falou algo como: torne-se um pouco mais sábio todos os dias. Eu tenho que me tirar aqui, né? Torne-se um pouco mais sábios todos os dias. Essa frase é do lendário, inteligentíssimo investidor Charlie Munger, milionário, filantropo, que é nada mais, nada menos do que o braço direito, né? Braço direito é uma gíria, né? Para dizer que ele é sócio do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Talvez a tradução seria algo também como vá dormir todos os dias mais inteligente do que você acordou. Talvez a tradução seja isso, tá? Então eu estou fazendo uma tradução livre aqui, mas eu vou fazer uma adaptação que vai ficar mais fácil ainda. Vamos trazer para a nossa realidade, vai ficar mais fácil ainda de você entender. Eu vou adaptar para o seguinte. Então vamos lá, a frase do Charlie Munger com adaptações. Durma todo dia com mais... Aí vamos trazer para a nossa realidade aqui, inteligência financeira do que você acordou. Pronto, fechou. Essa frase é sua, Michael? Não. Com adaptações aqui, tá? É essa frase de cima aqui adaptada. Eu já vi, gente, e eu acho isso muito feio. Eu já vi grandes players da internet pegando frases bonitas, pegando metodologias de investimentos legais, bonitas, bacanas, só que de outros caras e falando como se fosse deles, tá? Então, quando é meu, quando é minha metodologia, é minha, mas quando é de outra pessoa, o crédito é para aquela pessoa, tá, gente? Beleza? Vamos combinar assim? Então a frase aqui com adaptação é: durma todo dia, né, ou todos os dias com mais inteligência financeira do que você acordou. Michael, mas eu tenho que ficar pensando em dinheiro assim toda hora? Eu não gosto muito de pensar em dinheiro. Eu acho que... Será que realmente tem necessidade, né? Todo dia eu tenho que ter mais inteligência financeira? Será que eu não vou me tornar uma pessoa muito gananciosa? Olha, gente, o fato é o seguinte, isso é um fato, tá? As pessoas de sucesso financeiro, elas estão constantemente pensando em alguma forma de
criar riqueza. Eu tô falando de dinheiro, sim. Tá? Tô falando de dinheiro, criar riqueza, criar dinheiro. E isso não significa que essas pessoas são maldosas, não tem nada a ver com isso. As pessoas ricas, grandes empreendedores, eles são pessoas que eles fazem muita filantropia, ajudam muitas pessoas. Essa imagem de que o rico não presta, até tem uma tradição cristã, e só que mesmo para quem é cristão, e eu, Michael Lima, sou cristão, lembre que também está escrito na Bíblia que Jesus falou o seguinte: eu vim para que todos tenham vida em abundância. Beleza? Então fique com essa frase, fique com isso. Desde que nós desenvolvamos a nossa inteligência financeira, nós somos merecedores de abundância, sim. Não somos merecedores de miséria e de pobreza, não. Beleza, galera? Então durma todos os dias com mais inteligência financeira. Gente, lembra que eu falei para você que o mais importante, tá aqui em cima, o mais importante no processo de construção de riqueza é aumentar diariamente a sua inteligência financeira. E eu falei que é irrelevante se você vai investir R$10 ou 10 milhões de reais. E aí algumas pessoas pensaram: Michael, você tá louco. Se eu tivesse 10 milhões eu não tava nem preocupado. Eu colocava na poupança. Gente, eu conheço pessoas que tiveram acesso a esse valor. 10 milhões, mais até. E perderam tudo. Tá entendendo como é irrelevante R$10 ou 10 milhões de reais? Tá pegando o entendimento? Como diz o Rick Chester. Pegou a visão? Mas aqui trazendo para nossa realidade, tá pegando o entendimento? Existem várias pessoas que perderam tudo, mesmo tendo muito dinheiro. Mesmo tendo, eu vou usar esse exemplo de 10 milhões de reais. Vou citar alguns exemplos de milionários aqui. Eu tenho vários exemplos na minha cabeça. Tá? Vou citar 5 aqui para eu não me alongar demais. Tá? De pessoas que tiveram milhões. Não exatamente 10 milhões, alguns mais, alguns menos. Por exemplo, o Michael Jackson, vou citar ele aqui. E essas pessoas ficaram com dívidas sérias. Então vamos lá. Vamos lá, quem que são essas pessoas? Isso que vai fazer parte do nosso materialzinho, tá? Então eu falei que eu vou citar 5, né? Então 5 pessoas que perderam tudo, mesmo tendo muito dinheiro. E aí você vai perceber aquela questão que eu falei do R$10, 10 reais ou 10 milhões. E eu falei que é irrelevante se você não tem inteligência financeira. Então vamos lá. Pessoas que perderam tudo. Olha que situações absurdas. Vamos começar com um caso aqui, geral, tá? Ganhadores da Mega Sena. Já acompanhei casos assim, isso daqui é muito sério, tá? Fora do Brasil, mas principalmente no Brasil. É extremamente comum e triste disso acontecer. O cara ganha lá milhões de reais, literalmente, e acaba sem nada. Por quê? Porque o padrão mental dele não é administrar milhões de reais. Ele não desenvolveu uma inteligência financeira ainda. Então o padrão mental é ele administrar aquele salarinho lá de R$1.000 por mês. Qual que é a característica das pessoas? E problema nenhum com isso, gente, mas isso é uma coisa muito séria, tá? Isso é uma coisa real e uma coisa muito séria. Mas qual que é a característica das pessoas que pegam uma fila e vão na lotérica pagar uma conta e acabam fazendo o jogo da Mega Sena? A característica de pessoas extremamente humildes. Não que não possa ter uma pessoa de boa condição financeira na lotérica, não que uma pessoa de boa condição financeira não possa jogar na Mega Sena. Não é isso. Mas, no entanto, todavia, a característica de mais de 90% das pessoas, aproximadamente 95%, são pessoas humildes, que vão lá pagar suas contas. E essas pessoas que ganham, em média, a renda do brasileiro é R$ 2.500. Essa é a média. Essas pessoas que jogam na Mega Sena, a média da renda delas é abaixo de R$ 2.500. Então vamos dizer que esse cara ganhava aí R$2.000 por mês. Esse ganhador da Mega Sena. Isso é uma situação comum, gente. Tem sorteio da Mega Sena todo
mês, aliás, toda semana. Não todo mês apenas, mas toda semana. E essas pessoas, elas estão acostumadas a administrar R$2.000 por mês e não milhões de reais, beleza? Então por isso que essas pessoas não têm o padrão mental para cuidar desse dinheiro, tá? Então a primeira pessoa que perde tudo, ganhador da Mega Sena. Agora eu vou falar de casos concretos também, aliás, todos os casos são concretos, né? Inclusive ganhadores da Mega Sena, mas vamos dar nome aqui aos seres humanos aqui. O Michael Jackson, gente, o que aconteceu com ele? Ele deixou uma dívida de R$1 bilhão. Não sei se você lembra, não sei se você observou esse padrão. E aqui, gente, eu não estou falando que eu não gosto do Michael Jackson, tá? Ou que eu gosto do Michael Jackson. Não estou falando nada disso, tá? Estou falando aqui de inteligência financeira. Tá? Eu vou dar um passo a passo, ainda hoje, vou dar no mínimo 7 passos para você desenvolver a sua inteligência financeira. Mas não basta eu te dar o passo a passo. Se fosse assim, eu entregava passo a passo, todo mundo saia desenvolvendo a inteligência financeira. A gente tem que fazer essa parte aqui, antes de eu te entregar o passo a passo. Essa parte que eu ia falar introdutória, né? É uma introdução um pouco longa, eu sei, mas ela é extremamente importante, tá? Porque não é o passo a passo simplesmente que vai te deixar rico, tá bom? Gente, o que aconteceu com o Michael Jackson? Não sei se você lembra, mas tem vários vídeos dele gastando muito dinheiro. O Michael Jackson, ele era um comprador compulsivo, segundo os próprios contadores do Michael Jackson. E embora ele tenha faturado muitos milhões, aliás, alguns bilhões de dólares, olha quanto que está o dólar, não é nem real. Embora ele tenha faturado muitos milhões, inclusive alguns bilhões, ele tinha muitas dívidas e ele gastava mais do que ele ganhava. Nossa, mas como assim? Então o Michael Jackson era um comprador compulsivo. Isso segundo as notícias da mídia, né? Claro que eu não entrei na conta do Michael Jackson porque eu não tenho esse acesso, mas segundo a Forbes, embora ele tenha uma fortuna muito grande, né? Ele morreu, né? Ele morreu lá com 50 anos de overdose, etc e tal. De overdose de, parece que remédios de drogas lícitas, né? Não de drogas ilícitas. Enfim, não quero entrar nesse mérito. A questão é o seguinte. Segundo os contadores, Michael Jackson gastava pelo menos 20 milhões a mais todo ano. Além do que ele ganhava. Olha só como uma pessoa que ganhava tanto dinheiro não tinha controle em relação às suas finanças. E a gente vai começar a perceber alguns padrões de comportamento nessas pessoas. Então vamos lá, gente. Para não ficar só no Michael Jackson aqui, para ficar uma coisa diferente. E aí tem várias pessoas, tá? Vamos falar de brasileiros também. Vamos falar de mais um americano. Esse ator aqui, cara, eu gosto dele muito, gente. Eu não sei se vocês gostam dele, mas o Nicolas Cage, o que aconteceu com ele? Ele teve que vender um imóvel. Olha só. Ele teve que vender um imóvel. Sai daqui. E tem que fechar a janela aqui. Nicolas Cage teve que vender um imóvel e na venda desse imóvel ele perdeu mais de 20 milhões. Qual que é a inteligência financeira que tem nisso? Nenhuma. Ele é uma pessoa também que ganhou muito dinheiro, ganhou muitos milhões, mas aonde que ele investiu? Vou mostrar para você onde é que ele investiu. Investiu em imóveis. Meu Deus, Michael, então eu não devo investir em imóveis? Gente, não necessariamente, né? Agora a gente tem que observar alguns padrões nessas pessoas que tinham muito dinheiro e perderam tudo. Vou citar alguns brasileiros aqui também, tá? Pra gente não ficar só nos americanos. Embora eu já falei dos ganhadores da Mega Sena. Esse cara aqui, o Dedé Santana, conhecido aí, esse é o nome artístico dele. Sabe o que ele fez? Antes de eu falar no que ele investiu, vamos parar em 4 aqui que eu acho que já tá bacana já, tá, gente? O que aconteceu com esse é o nome artístico dele, ele que é um cara de circo, né? Dedé Santana, que fazia parte do grupo chamado aí Trapalhões. E todas as pessoas, exceto o Renato Aragão, então o Dedé Santana, esse é o nome artístico deles, tá? O Mussum e o Zacarias, eles ficaram sem dinheiro.
eles atribuem a culpa aos contadores, às pessoas que administravam o dinheiro deles. Só que, revirando aqui na internet para preparar esse conteúdo para vocês, eu quero ler uma frase do Dedé Santana. E a frase é, abre aspas, sempre fui de gastar. Não ligo para dinheiro. Olha só, vou repetir. Não ligo para dinheiro. Ponto. Tudo que eu queria comprar, eu comprava. Cheguei a ter 8 carros na garagem. Perdi tudo. Olha só, essa frase é numa entrevista do Dedé Santana. Então ele fala que ele sempre foi de gastar, que ele não liga para dinheiro, e ele compra. Quero comprar, compro mesmo, sou milionário. Né? Ele tem uma casa aqui em Santa Catarina, porque acho que ele trabalhou aqui no Beto Carreiro, né? Avaliado em alguns milhões. Agora ele voltou para o Rio de Janeiro, mas o fato é que ele é uma pessoa que também teve acesso a muito dinheiro e ficou sem nada. Então é por isso que eu estou falando, vocês são futuros milionários, mas ser milionário não resolve a sua vida. Resolve a sua vida ter inteligência financeira. Eu não quero que vocês cheguem lá na frente, aprendam a investir, ganhar muito dinheiro e não desenvolver a sua inteligência financeira para manter esse dinheiro com segurança. Gente, tem um mosquitinho aqui, eu vou ter que fechar a janela. Vamos lá, deixa eu fechar a janela aqui. Gente, no que vocês acham que o Dedé Santana investiu? Já sabem no que ele investiu? Exatamente. Ele também investiu em imóveis. E eu não quero dizer que investir em imóveis é errado. De forma alguma. Agora observa um padrão aqui. Por que esses caras investiram em imóveis? Será que essa era a forma mais segura deles investir? As chances são que não. E aqui no Brasil a gente tem um costume muito grande. Eu vou construir imóveis para locação e vou viver de aluguel. Cuidado com isso. Não estou dizendo que está errado, tá? Inclusive eu já fiz isso. Muitas vezes, não estou dizendo que todo mundo é assim, mas muitas vezes você não desenvolveu inteligência financeira. E é mais fácil você observar o imóvel físico e querer receber aluguel. Depois você vai pagar o imposto de renda absurdo se você fazer isso na pessoa física, tá? Experiência própria. Não é rentável. Você construir um imóvel, gastar 100, 200 mil reais, querer ganhar aí 10 mil reais por mês de aluguel, pagar um monte de imposto de renda, não sobra nada, tá? Mas vamos lá, eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero dizer que existe um padrão. Então isso aqui foram exemplos de pessoas que perderam tudo, mesmo tendo muito dinheiro. Como que eu conquisto então, Michael, a inteligência financeira? Me diz, Michael, me entrega esse passo a passo, Michael, por favor. Eu tô agoniado aqui, eu tô agoniada. Esse passo a passo não vai ser um passo a passo comum. Vamos lá, como é que eu conquisto a inteligência financeira? Eu quero que você entenda uma frase. A frase é atribuída ao Lewis Carroll, o cara que escreveu lá a Alice no País das Maravilhas, né? E a frase é o seguinte: se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O gato falou isso de uma forma quase que distraída, mas isso é muito importante, gente. Essa frase é sua, Michael? Não. Essa frase é do pseudônimo aí, Lewis Carroll. Escreve-se assim. E do ano de 1862. Foi publicado em 1865, na verdade, né? Alice no País das Maravilhas. Lewis Carroll era um matemático, professor, e, enfim, contava umas histórias aí muito impressionantes. Bom, vamos lá. Aula de educação financeira, Michael, não de português, né? Por favor, Michael, não me faz aula de português. Como conquistar a inteligência financeira? Então vamos criar regras aqui, tá? Então vamos lá. Regras para dormir todo dia mais inteligente. É isso que você tem que fazer, tá? Do que acordou. Ficou um pouco redundante, ficou, mas o importante é você entender. Então são regras para você dormir todo dia mais inteligente. Quando eu falo mais inteligente, é do ponto de vista financeiro, é do ponto de vista da inteligência financeira, do conhecimento financeiro, tá? Então, regras para você dormir todo dia mais inteligente do que você acordou. Vamos lá, Michael. Rapidão, 7 regras aqui no mínimo. Regra 1.
O resultado da sua vida financeira é consequência dos seus atos. Para com esse negócio. Tome a responsabilidade. Para com esse negócio de falar, eu nasci pobre. Não tem isso, não existe isso. Eu nasci pobre também, tá? Pobre, sem nada, não importa, tá? O resultado da sua vida financeira é consequência dos seus atos. Tome a responsabilidade para si, né? Tome a responsabilidade para si. É você que tem que ter responsabilidade. Não importa se você nasceu rico, se você nasceu pobre, beleza? Vamos lá. Vou tentar fazer um bate-bola aqui mais rapidão. Segundo ponto. Vamos lá, deixa eu pensar. Não é possível, isso aqui é muito importante, tá? Comprar tudo que deseja. Gente, para com isso. Não tem como você comprar tudo que você quer, gente. Cara, sempre vai ter alguém um nível acima de você. Sempre. Não compre coisas para agradar a sociedade que você vive. Ah, eu sou um médico, muito comum isso. Gente, eu trago exemplos da vida aqui, tá? Eu tô trazendo o exemplo de médico, mas pode ser qualquer exemplo, tá bom? Então, eu comecei a falar de médico, vou finalizar agora. Isso é um exemplo da vida, tá bom? Serve para qualquer realidade. Inclusive, eu passei isso no banco. Mas eu vou falar do médico. Ah, eu sou um médico, o médico chega lá no hospital para trabalhar e vê todo mundo com carrão. O que ele faz? Se mata de trabalhar porque ele quer comprar o Mercedão dele também. Por quê? Para satisfazer os outros. E isso parece que vai se autossatisfazer. Cuidado! Você não pode comprar tudo o que você deseja e sempre vai ter alguém um nível acima de você. Sempre vai ter. Sempre vai ter um médico que ganha 30 mil, mas tem um médico que ganha 50, e tem um médico que vai ganhar 100, e tem um médico que vai ganhar 200 mil por mês. Sempre vai ter isso. No caso do exemplo do médico, tá? E qualquer função que você tenha, sempre vai ter alguém acima de você. Ah, mas fulano é milionário. E daí que ele é milionário? Olha os 4 exemplos de milionários que eu trouxe aqui e eles ficaram sem nada. Então não adianta nada se você não desenvolve a sua inteligência financeira. O ideal, gente, o ideal é você viver sempre um nível abaixo do que você realmente pode. Beleza? Pode comprar uma Ferrari, anda de Mercedes. Assim, eu nem gosto de carro, nem dou bola para carro, tá? Mas é um exemplo aqui, né? Pode comprar uma Mercedes, anda de... O que é abaixo de Mercedes aí, gente? Audi, acho que tá no mesmo nível, né? Pode comprar uma Mercedes, anda de, sei lá, BMW, um nível abaixo. Pode comprar uma BMW X5 de 500 mil reais, compra uma X1, X2 de 200 mil reais. Sempre um nível abaixo. Pode comprar uma caminhonete, um carro aí, né? De 150 mil reais, um Jeep. Compra um Jeep de 80 mil reais. Pode comprar um Jeep de 80, compra um carro popular de 50. Pode comprar um carro popular de 50, compra um carro popular de 30. Sempre um nível abaixo, gente. Pode comprar um carro popular de 30, anda de bicicleta. Pode parecer até brincadeira aqui, mas não é, tá? Não é. Sempre um nível abaixo, gente. Isso lá na frente vai fazer uma diferença. Beleza? Vamos lá, Maico. Escreve, Maico. Não é possível comprar tudo que você deseja. Defina quais são as prioridades de acordo com seu padrão de vida. Terceiro ponto. Vamos lá, pelo menos 7. Poupe no mínimo 10% da sua renda. Bruta, tá? Aqui não vale renda líquida. No mínimo 10%. Quarta regra. Foco no longo prazo. Foco na liberdade financeira. Ninguém fica rico da noite pro dia e sustenta isso. Beleza, galera? Dinheiro é tempo. E não o contrário. Michael, como assim? Dinheiro é tempo e não o contrário? Eu tenho a impressão que o Michael, de vez em quando, ele se perde no que ele está falando. Não, dinheiro é tempo. É exatamente isso. Você está acostumado a escutar que tempo é dinheiro, mas dinheiro é tempo. Observe que se você... Opa, cliquei errado aqui. Pronto, voltou. Dinheiro é tempo. Por que
que dinheiro é tempo, Michael Lima? Se você trabalha em uma empresa e você ganha 3 mil reais por mês, então você trabalhou 44 horas semanais, 220 horas mensais e ganhou 3 mil reais. Aliás, você não ganhou. Cuidado com esse negócio de ganhar, né? Você trocou o seu tempo por dinheiro. Então, dinheiro é tempo. Esses 3 mil reais representam 220 horas trabalhadas. Quando você vai lá e compra uma televisão, ou quando você vai lá e compra um videogame, ou quando você vai lá e compra um iPhone de 3 mil reais, tá? Não sei se esse é o preço, mas pode ser que sim. Você está trocando 220 horas por um iPhone. Você está trocando 220 horas por um videogame. Você está trocando 220 horas por uma televisão. Então, quando você começa a pensar dessa forma, você pensa, nossa, é verdade. É verdade. Aí você para de se matar de trabalhar. Por quê? Porque dinheiro é tempo. Regra número 6. Defina metas de curto, médio e longo prazo para seu dinheiro. Autoexplicativo, não preciso falar nada. Vamos lá, 7. Envolva... Já pensei numa 8ª aqui. Vamos lá, 7º ponto. Isso aqui é muito importante. Envolva sua esposa, se você é casado. Envolva seu marido, seu esposo, se você é casada, no controle financeiro. Aqui em casa não tem chororê. Todo mundo está envolvido. Todo mundo... Aqui, ó. Todo mundo fazendo anotaçãozinha. Passou o cartão? Guarda aquele papelzinho. Vem com aquele papelzinho segurando. Chega em casa, coloca aqui e todo dia você visita a nossa planilha e anota. Ah, mas é muito chato. Não tem chato. Quer ter inteligência financeira? Envolve o seu cônjuge, envolve o seu marido, envolve sua esposa. Michael, eu ainda estou namorando. Será que eu devo envolver a minha namorada? Olha, eu acho que você tem que conversar sobre dinheiro. Não é assim, vamos sair, o homem paga a conta e acabou. Também não estou dizendo que a mulher tem que pagar a conta. É o homem que é o provedor. Pelo menos é o que eu aprendi, né? Com meus pais. E eu acho que tem que ser dessa forma, sim. Mas o controle financeiro, a inteligência financeira é de ambos. Então eu acho que você já tem que falar sobre dinheiro desde toda a vida. Beleza? Então envolva o seu cônjuge no controle financeiro. E aí eu falei que surgiu um 8º. Envolva seus filhos. Michael, ainda não tenho filhos. Então começa a imaginar na educação financeira. Como é que você vai explicar para os seus filhos sobre educação financeira? Outra coisa aqui que não custa a gente repetir. Não viva, é proibido. É proibido pelo Instituto das Regras do Michael Lima. Não viva sem fazer a sua RE. Não viva sem constituir sua RE. O que é RE, Michael Lima? RE é uma gíria para reserva de emergência. Não é para fazer a sua RE, R de reserva, né? E E de emergência, tá? Não é para fazer de qualquer jeito, tá? Não viva sem constituir a sua reserva de emergência da forma correta. O que é forma correta, Michael? No mínimo 1 ano do seu custo mensal. E aí você tem que investir do jeitinho certo lá na renda fixa. Esse ponto aqui, eu quero colocar uma OBS, uma observação. 60% das pessoas são endividadas no Brasil. E a maioria dessas pessoas endividadas, em torno de 80%, não conseguem controlar os gastos do cartão de crédito. A maioria não consegue controlar os gastos do cartão de crédito. 80% das pessoas. Não seja essa pessoa. Senão você entra lá na categoria dos super endividados. Beleza? Estou com uma 10ª aqui, se vocês me permitirem. Transforme a sua RE em RPF. Meu Deus, Michael, não entendi nada. Reserva de prosperidade financeira. Não sabe o que é? Procura um vídeo meu na internet. Escreve lá, Michael Lima, não faça a sua reserva de emergência. E eu explico o que é RPF. Gente, mais um aqui. Que esse 11º, se vocês me permitirem, e eu acredito que sim, eu aprendi com um cara chamado Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Falei sobre esse livro ontem e lembro que ele está aqui em cima. Ele fala muito, esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, muito bom, tá?
Muito bom ler uma vez por ano. Não sei se vocês gostam de ler e reler como eu, mas o Robert Kiyosaki, ele fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, que você não deve ter uma única fonte de renda. Então vamos lá. 11º, tenha múltiplas fontes de renda, baseado nessa teoria. Mais um, quando começa não para mais. Se a sua renda principal, eu falei sobre isso hoje na live, se a sua renda principal não é suficiente para investir, faça uma renda, avalie, né, a possibilidade de ter uma renda extra, beleza? Então, se a sua renda principal não é suficiente para investir, e investir é muito importante, avalie a possibilidade de uma renda extra, né? Isso, assim tá bom, tá bacana, dá para entender. 13º, não escute os pessimistas, gente. Às vezes, esses pessimistas, na maioria das vezes, é o nosso próximo. É aquela pessoa que está perto da gente. Antes de você ter riqueza, você tem que ter inteligência para você criar, acumular, manter, multiplicar e criar um legado. Nessa ordem. Então vamos lá, vamos colocar isso. Ter inteligência financeira é saber como lidar com o dinheiro. Então, antes de ter riqueza, torne-se inteligente o bastante para criar, nessa ordem, acumular, manter, multiplicar e criar um legado. Eu não vou nem falar deixar um legado. Isso aqui é o que aquelas pessoas não faziam, tá? E 15º, para a gente fechar com chave de ouro, eu falei que se você não tiver inteligência financeira, então sem inteligência financeira, você vai se manter pobre, mesmo que tenha muito dinheiro. Então, mesmo que ganhe muito dinheiro, principalmente quando ganha, tá? Quando você não conquista, quando você ganha muito dinheiro. Showzeira de boleira? Era isso então? 15 dicas aí. Vamos continuar aqui, gente. Quero dar mais uma dica prática, pra gente não ficar em dicas teóricas. Como a gente falou de renda passiva, não posso me esquecer disso, né? Acabei me alongando muito e não peguei no ponto da renda passiva. Então, crie inteligência financeira. Vou dar um extra, tá? Além das 15 dicas aqui, 15 regras para você dormir todo dia mais inteligente financeiramente do que você acordou. Isso nós estamos falando em como você conquistar a inteligência financeira. Vou dar uma dica prática aqui. Crie inteligência financeira para criar renda passiva. Como é que eu faço isso, Michael? Isso aqui é uma dica prática. Então, vou dizer como que você faz. Lembrando que o que eu vou falar agora aqui não é uma indicação de investimento. É o que eu faço com o meu dinheiro, com a minha experiência. Então, como é que eu crio essa renda passiva mesmo com pouco dinheiro, Michael Lima? Vamos lá, dica prática. Existem fundos imobiliários que geram renda passiva. E aqui já está o tema da aula de amanhã, tá? Quem pegou, pegou. Existem fundos imobiliários que geram renda passiva. Quanto que eu preciso ter, Michael? A partir de R$10 por mês. Claro que essa renda passiva vai ser proporcional ao seu valor investido. Mas não importa. Aquela sensação de você estar pingando, caindo na sua conta uma renda passiva, já começa a trabalhar o seu mindset, a sua inteligência financeira. Beleza, gente? Essa é uma dica prática aqui para complementar. Então, a partir de R$10 por mês. O que é uma renda ativa? Só para deixar claro aqui. E o que é uma renda passiva? Faltou responder isso para vocês também. Renda ativa, gente, é aquela renda do seu trabalho. Seu emprego. Estou empregado, eu ganho R$3.000 por mês. Essa é a tua renda ativa. E na tua renda ativa, você troca tempo por dinheiro. O que é renda passiva? Todos nós queremos. É a forma de você gerar riqueza sem trocar essa riqueza por tempo. Por exemplo, Michael Lima, aluguel de imóveis, direitos autorais e os dividendos. O que são os dividendos? Por exemplo, nesse caso aqui, dos fundos imobiliários, eles vão te gerar uma renda passiva, mesmo que você invista a partir de R$10 por mês, e você vai receber o que nós chamamos de dividendos. Essa renda passiva que você vai receber, você não precisa trabalhar para gerar essa riqueza. O aluguel dos imóveis, mesmo que você fique um mês todo sem trabalhar, claro, você tem que resolver problemas lá, etc e tal, mas essa é uma renda passiva. Não depende diretamente do seu tempo.
trabalhado. Mesma coisa com os direitos autorais e a mesma coisa com os dividendos. Tem uma frase, e hoje eu tô o cara das frases, né? Acho que desde ontem eu comecei a falar frases. Tem uma frase do T. Harv Eker, que é o escritor do livro Os Segredos da Mente Milionária, um livrinho muito legal também, muito bacana para você ler aí. A frase é o seguinte: as pessoas não planejam fracassar, fracassam por não planejar. E nós, seres humanos, somos repetidores de padrões. Se você ainda não é um milionário ou uma milionária, talvez você já seja, mas você ainda não está. Lembra do conceito que eu falei no começo da aula? Então cuidado, porque nós, seres humanos, somos repetidores de padrões. Se você quer criar um padrão de riqueza, comece a exercitar os músculos mentais da inteligência financeira. Um grande abraço e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.